Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o índice Dow Jones no tempo gráfico de 1 hora e agora vamos começar a fazer as nossas marcações. Primeiramente aqui, gostaria de salientar da nossa análise da semana passada, uma expectativa de movimento de alta, o que acaba sendo cumprido. Tínhamos aqui uma região de fundo na qual, caso viesse a ser rompido, poderíamos ter aí uma reversão de mercado. Este fundo não é rompido, o que dá característica de continuidade do movimento altista. Bom, agora o fundo para essa semana a gente pode estar considerando nessa região aqui. Podemos considerar este nosso camarada como uma região de fundo e caso venha a ser rompido, tenhamos aqui essa configuração na mesma que nós esperávamos na semana passada. O rompimento de um fundo, a volta aqui do pullback, gerando liquidez, tocando numa região de interesse e dando continuidade para o movimento de baixa. O importante é destacar aqui para haver o rompimento da região, o preço ele precisa sair com impulsão aqui dessa lateralidade que ele ficou na semana passada, na sexta-feira, dando ali indícios de intenção realmente para o rompimento da região. Caso contrário, seria apenas uma violação e a volta para a continuidade do movimento de alta. Bom, então, essa região é uma região que devemos ter bastante atenção. Aqui eu gostaria de trazer essa nossa linha vertical para determinar aqui o início de uma próxima semana. As marcações lá embaixo nós iremos esticar e usar as referências para essa semana ainda. Então, tenhamos como expectativa, caso o preço chegue ali abaixo dessas regiões, as mesmas movimentações que esperávamos ter na semana passada. Tá? Essa regiãozinha aqui eu também vou acabar esticando. Caso venha a ser rompido o fundo aqui, ela pode parar nessa região, então é importante nós termos ela aqui no gráfico para termos uma referência também. Bom, aqui o que nós devemos fazer agora? Como essa movimentação aqui de fundo, tá? A movimentação de fundo rompeu o topo anterior, tá quebrando a estrutura e dando continuidade para alta, aqui foi um movimento de impulsão e agora possivelmente pode ter um movimento de correção, caso rompa o fundo ali como comentamos anteriormente. Nesse movimento de correção, a gente deve ter bastante atenção até onde que ele pode vir fazer a sua mitigação. Então, antes da gente fazer as marcações da mitigação, a gente deve selecionar aqui essa região de fundo e agora lá em cima o nosso topo prévio. Tá? Deixa eu pegar aqui a seleção. Está quase. Aí, agora vamos lá. Por que topo prévio? Porque nós não temos ainda o rompimento do fundo. Então, a gente não tem como adivinhar um topo, né, pessoal? Só vamos ter aqui uma certeza de um rompimento sendo um topo, no caso, quando nós tivermos o rompimento de um fundo. Aí vem toda aquela questão de características, né, de ondas de Elliott, topos e fundos ascendentes, caracterizam movimentos de alta, topos e fundos descendentes caracterizam movimentos de baixa. Enquanto nós não temos um fundo mais baixo que o fundo anterior, nós ainda temos um movimento de alta. Por isso que aqui é o nosso topo prévio. Previamente é essa região. Caso o preço continue subindo e entregando topos mais altos, nós vamos aumentando essa nossa referência de topo, ok? Então aqui agora, quando a gente já tem um fundo determinado e um topo prévio, identificamos aqui um possível rompimento de fundo para uma tendência secundária, dando início ao movimento de mitigação. Qual é a nossa o nosso próximo passo? O que a gente deve fazer? Ferramenta de prêmio e desconto, né, uma caixa de Gann ou o seu Fibonacci, para identificar onde que é os 50% da estrutura. Então, o 50% da estrutura está aqui nessa linha vermelha. Acima dessa região é a zona de prêmio, é onde é interessante efetuar operações na ponta vendedora. Abaixo dessa linha é a região de desconto, é onde é interessante comprar, está mais barato, tá? Já está abaixo dos 50%. Então, observe os movimentos vendedores. O movimento de venda até chegar abaixo dos 50%, é interessante você continuar na ponta vendedora.
após que ele chega abaixo dessa região, você já começa a observar um pouco mais operações na ponta compradora. E aqui nós temos um grande bloco de ordens nessa região que a gente deve marcar ele e ficar atento como que o preço vai se comportar nessa região de preço. Poderíamos estar marcando este aqui, tá? Esse camarada, mas eu prefiro marcar esse aqui, ó, que ele acaba sendo um bloco de ordens com um candle institucional. Por que um candle institucional? É um candle onde teve muito volume de negociação. E eu já vou explicar para vocês o porquê dessa característica. Tá? Então, aqui é a nossa zona de demanda, bem no 50% da estrutura. Então, devemos ficar bem atentos a essa região. Aqui, formação de liquidez, o que potencializa uma movimentação de venda, tá? Um movimento descendente. E aqui esse nosso camarada, porque ele é um candle institucional. Percebam que essa movimentação aqui vinha com uma forte intenção compradora. Quatro candles seguidos aqui na ponta compradora. Em um determinado momento, o quinto candle, ele faz um movimento de baixa, captura a liquidez do candle anterior e fecha um pouco acima ali da sua movimentação de mínima. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Muita força na venda, fazendo com que ele rompa o fundo do candle anterior, e muita força na compra também, fazendo com que ele fique com pavis longos abaixo e o corpo superior, formando ali praticamente um martelo. Então, quando nós identificamos esse padrão de candle, a gente chama ele de candle institucional, porque foi um candle onde existiu muita briga entre os compradores e vendedores. Então, logicamente, podemos ter aqui uma defesa dessa região quando o preço chegar nessa zona, ok? Então, estamos com as nossas marcações efetuadas. A expectativa é uma expectativa de alta, nossa estrutura é um movimento altista, porém a gente pode ter aqui um movimento secundário na ponta vendedora, fazendo o preço efetuar o seu pullback da estrutura e depois dar continuidade na sua movimentação de alta. É interessante a gente olhar também os indicadores, IFR, equilibrado, tranquilo, sem muito o que destacar no IFR, e as médias de 20, 50 e as de 200. Então, as de 200 próximo aqui a essa região de liquidez, o preço ainda acima das médias medianas, que é a 20 e a de 50, ainda dando um direcionamento para a movimentação de alta. Então, aqui, onde está as médias de 200, devemos ter bastante atenção, tá? Porque pode acontecer o seguinte, o preço fazer o rompimento dessa região, capturar essa liquidez tocando nas médias de 200 e voltar efetuando o seu pullback. Aí aqui a gente toma atenção. Se ele deixar um candle de bloco de ordens bonito aqui no rompimento desse fundo, cabe uma expectativa e uma especulação na ponta vendedora. Tá? Caso o movimento aqui dessa região saia meio que lateral, sem muita intenção, na volta eu não venderia. Eu operaria e observaria como que o preço vai se comportar aqui abaixo na captura de liquidez dessa região e a ancoragem nas médias de 200, saindo com força compradora e atuaria na ponta compradora com a expectativa de romper aqui essa região de topo. E aqui em cima nós temos um equal highs, topos relativamente igual, na qual acaba gerando liquidez. Tá? Então, a tendência do mercado é sempre capturar as liquidezes horizontais. Aqui nós temos uma liquidez externa, aqui dentro nós temos uma liquidez interna. Então essa liquidez interna conflui com a média de 200, o que pode fazer esse movimento que eu acabei de citar. O preço fazendo o seu movimento descendente, capturando essa liquidez na parte inferior, tocando na média de 200 e dando continuidade para a sua movimentação de alta, que é a expectativa de continuar a sua tendência. Mas, obviamente, chegando aqui embaixo, a gente também especula na ponta compradora, que seria o mais ideal. O mais ideal é o preço fazer a sua correção da estrutura. Ok? Então é isso, capitalistas, sobre nosso índice Dow Jones. São esses os destaques, essas as regiões que a gente deve ficar atento para a semana. Aqui, vou fazer essa marcação, fazer uma atualização, corrigindo, um pouquinho, mais um aqui, e é isso. Muita atenção nas suas operações, a tendência predominantemente é compradora. Lembrando, o rompimento do fundo aqui nessa região que nós marcamos pode dar início a uma movimentação de correção. Mas muito atenção,
Operações na ponta vendedora são operações contra a tendência, onde você deve ter um pouco mais de atenção na condução de trailing stop e alvos. Não projete alvos tão longos, ok? Então, bom, na tela estamos com o EURUSD no tempo gráfico de 1 hora e agora vamos começar a fazer as nossas marcações aqui na paridade. Primeiramente, quero trazer nossa linha vertical para iniciarmos essa nova semana aqui determinada. Bom, e aqui uma atenção. Ainda estamos dentro da mesma estrutura, a mesma referência macro. A gente percebe que na movimentação da semana passada não houve o rompimento do topo anterior, da quebra de estrutura, e aqui agora nós devemos trabalhar com uma referência secundária. Bom, nós temos a intenção aqui da movimentação de preço, que é continuar sua movimentação de alta. E o que isso vai determinar para nós? Vai determinar para nós uma atenção nessa região aqui superior. Então a gente estica um pouco mais aqui a nossa referência da quebra de estrutura. Essa região aqui abaixo, pessoal, ó, como nós havíamos comentado na semana passada, caso rompesse, voltasse para fazer o pullback, poderia dar continuidade na movimentação utilizando esta região aqui de topo de referência, tá? Então ela acaba, o fundo acabou não sendo violado, então essa característica aqui ela não serve para a gente agora neste momento, bom? Este desenho aqui, essa configuração a gente pode trazer aqui para cima, tá? Utilizando este fundo, essa região de fundo, tá? Então o rompimento dessa região com ignição, com intenção rompendo este fundo, uma volta aqui gerando liquidez, poderíamos dar uma oportunidade numa ponta vendedora, tá? Continuando a sua mitigação. Aqui abaixo nós acabamos gerando liquidez com esses fundos, então acaba sendo gerado liquidez. E nós temos aqui agora essas regiões aqui, que são as mesmas regiões da semana passada, que a gente apenas estica a referência delas. Essa aqui abaixo eu vou acabar utilizando ela ainda também, deixar ela aqui de backup, né, para regiões no caso. Se o preço vem a romper aqui, a gente sabe que é uma região que temos que ficar de olho, tá? Pode ter agressão compradora nessas regiões todas aqui que está marcado no gráfico, né? Que a gente está colocando essas setinhas aqui. Bom, a expectativa é que o topo aqui em cima viesse a ser rompido, né? Com toda essa movimentação que ele fez aqui de correção, depois continuou, mas aparentemente aqui ficou meio que lateral o preço, é que a gente toma atenção. O rompimento dessa região, como comentado, pode dar início a um movimento de mitigação um pouco maior, trazendo o preço até essas regiões aqui, capturando toda essa liquidez. Muita atenção abaixo dessa liquidez, vamos dar uma olhadinha no gráfico de 4 horas, para ver se essa região ali acaba gerando uma ineficiência. Uma ineficiência. Tá? Então a gente deve ter bastante atenção nesse ponto aqui após a captura de liquidez. Tá? Pode haver uma manipulação da região, dando ignição aqui na movimentação, tá? Para alta. Então deve-se ter bastante atenção. Vou até deixar uma setinha aqui, que pode servir como um indicativo aqui de manipulação. Se você perceber assim, ó, uma forte movimentação vendedora no rompimento do fundo, muito provavelmente é manipulação, ok? A gente dá uma olhadinha aqui nas médias, as medianas do preço acima delas, as médias longas de 200 estão aqui próximo dessa região de ineficiência também de uma estrutura secundária, mas aqui, pessoal, percebam, a gente tem essa região de topo e tem essa região de fundo. Nós devemos estar trabalhando aqui com uma movimentação de venda, né? Porque ele rompeu os fundos anteriores. Caso o preço viesse romper esse topo aqui, aí nós poderíamos criar uma referência compradora. Tá? Então, por exemplo, caso tenhamos aqui do início da semana o preço rompendo essas regiões, aí você poderá utilizar essa região como fundo, tá? E o topo lá prévio. Essa região como fundo, você poderia estar utilizando essa ineficiência aqui, e até mesmo esse candle institucional aqui na parte inferior. Essa seria uma outra referência dentro da referência principal, tá? Então
ficaríamos atentos a esse tipo de movimentação. Caso o preço, né, trabalhe aqui com rompimento, deixa eu pegar a caneta aqui, isso, trabalhe com rompimento, chegue nessa região aqui, você observa uma reação compradora, dá para a gente operar na ponta compradora. Principalmente se ele sair dessa região aqui, ó, sem intenção, tá? Se ele vir descendo assim, bem devagarinho, bem morosamente, até chegar a essa zona. Ou até mesmo essa inferior ali abaixo. Se ela chega aqui, muita atenção a observar a possível violação do fundo. É provável que isso aconteça, tá? Então, violação do fundo para depois a reversão de mercado. Bom, IFR equilibrado nos 50%, as médias nós já demos uma olhada. E aqui as nossas marcações. As estruturas continuam sendo a mesma, nós estamos trabalhando com uma estrutura secundária, região e formação de liquidez. Teríamos aqui uma estrutura terciária, caso o preço venha romper o topo aqui acima, você pode estar utilizando essa região como uma região de desconto, né? Caso o preço volte aqui, dê oportunidade na ponta compradora. No mais, para o Euro-USD, a expectativa ainda é que ele continue com uma tendência de alta, tá ok? Então, a expectativa é que ele venha romper aqui essa quebra de estrutura, capturando a liquidez externa e só depois, aí, possivelmente, fazendo aqui uma correção, uma mitigação um pouco mais formada, ok? Então, as marcações aqui do Euro-USD, não esqueçam de deixar aí marcar no seu gráfico também. É muito importante esses pontos. Lembre-se, a expectativa é de alta. Então, toda e qualquer operação na ponta vendedora é uma operação contra a tendência e você deve ter um pouco mais de atenção. No mais, é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.